amores, tudo bem com vocês? Bom, eu sempre escuto as mães falarem: Ju, eu falo não 1000 vezes e parece que a criança não me escuta. Já conversei e ela não para, não me obedece. Eu falo não e ela continua. Por quê? Vamos lá. O não, o uso da palavra não está muito banalizada na nossa sociedade, principalmente na relação com as crianças. Por quê? Aconteça o que acontecer, qualquer coisa que a criança faça, tem alguém dizendo: não pode, não mexe, solta isso, não toca nisso, não sobe, não corre. Não. A criança não aguenta mais ouvir o não. O conceito da palavra não, de negação, a criança nem tem capacidade cognitiva ainda para entender isso. E a gente vai falando não, repetidas vezes o dia inteiro, até que chega uma hora que aquele não, o sim e o não para a criança tanto faz. Ela vai continuar fazendo o que ela tem desejo e o que, como Montessori diz, o guia interior dela impulsiona ela para o desenvolvimento. Por quê? Tudo que a criança faz tem um motivo. A criança não faz as coisas simplesmente porque ela faz. Tem um motivo. Quais motivos podem ser? Primeiro motivo, uma necessidade que não está sendo atendida. E segundo motivo, uma necessidade de movimento para o desenvolvimento. Então, aquela criança que está o dia inteiro subindo e descendo do sofá, e você já falou não 1000 vezes, e ela continua subindo e descendo do sofá 500 vezes durante o dia, é porque provavelmente ela precisa desse movimento para desenvolver alguma parte motora, alguns músculos do corpo dela naquele momento. E aí, o guia interior dela, algo que impulsiona para o que precisa ser feito para desenvolver essa musculatura, pede, de alguma forma, que ela suba no sofá ou que suba nas coisas. Então, a criança faz isso repetidas vezes. E aí, você, adulto, fica falando: não pode, não pode, não pode. E a criança continua. Que tal vocês fazerem o exercício de substituírem esse não pode e dizer para a criança o que ela pode fazer? Porque a verdade é que a criança só escuta o que não pode fazer, mas ninguém diz para ela o que ela pode fazer. Montessori fala sobre o uso sobre quando usar o não. São 3 situações. Quando a criança não está cuidando de si mesma, quando não está cuidando do outro, ou quando não está cuidando do ambiente. Ou seja, se a criança estiver se cuidando, não estiver machucando o outro, ou se não estiver estragando alguma coisa ou o ambiente, você não tem por que falar não para essa criança. Isso não é sobre ser permissivo, é sobre dosar o uso do não, para que quando ele for realmente necessário, vocês falarem, usarem o não e ele realmente funcionar. Porque da forma como o não é usado e banalizado, como eu disse, ele não vai ter eficácia. Então, o desafio que eu deixo para vocês é esse: tentem evitar o uso do não à toa, exceto em casos extremos, como esses 3: se machucando o outro ou estragando, danificando o ambiente. Lembrando que machucar o outro e se machucar não necessariamente precisa ser algo físico. O desrespeito com o outro também é inaceitável, então o não ele precisa existir nesse momento. Assim como se a criança está fazendo alguma coisa que não necessariamente vai se machucar, mas que vai ferir com os valores dela, de moral e ética, ainda que ela esteja construindo esses valores, é o adulto que precisa passar esses valores para ela. Então o não ele precisa acontecer também. Bom, espero ter ajudado e me contem aqui como vocês estão se vocês estão conseguindo diminuir o uso do não, tá bom? Um beijo!